Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando a ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, apontando omissão do Legislativo em regulamentar proteção de trabalhadores frente à automação. O advogado Romeu Amaral comentando sobre o fim da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, e explicando o tipo societário que a substitui. O advogado do escritório Marcos Pereira e Oliveira Sociedade de Advogados, Ricardo Azevedo, falando sobre a redução do ICMS na energia, combustível e telecomunicações. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Rafael Tedesco, especialista em segurança de rede. Fique conosco. Conforme amplamente divulgado na imprensa, no último dia 23/6/2022, foi publicada a Lei Complementar 194, que modificou o Código Tributário Nacional, e a Lei Candir, a Lei do ICMS. Dentre outros assuntos, a Lei Complementar 194 trouxe uma limitação na alíquota do ICMS sobre atividades essenciais. A nova lei, de forma expressa, passou a definir como produtos essenciais o combustível, o gás natural, a energia elétrica, os serviços de comunicação e transporte coletivo. Ao assim fazer, os estados e o Distrito Federal não podem mais estabelecer alíquotas de ICMS superiores às alíquotas gerais de cada estado. Ou seja, quanto mais essencial o produto, menor deve ser a alíquota do ICMS. A nova lei complementar veio justamente para regulamentar isso, proibindo que se estabeleçam alíquotas superiores às alíquotas gerais para combustível, gás natural, energia elétrica, serviços de comunicação e de transporte, levando na prática a uma redução do preço final desses itens para todos. A mudança da legislação adianta para este ano um direito que o próprio STF já assegurou a todos no tocante à energia elétrica e serviços de comunicação. Ocorre que pela decisão do Supremo, essa redução ela viria só em 2024. Contudo, em função da nova norma, a Lei Complementar 194, ela passa a valer a partir de agora, a partir de 23/6/2022. E essa redução já deverá ser sentida nas próximas faturas de energia elétrica e comunicação. Esse é o recado de hoje. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima ocasião. Olá, amigos do Simp. Hoje estamos aqui para falar sobre a EIRELI e o fim da EIRELI. Recentemente, a Lei 14.382 de 2022, agora de 27 de junho de 2022, super recente, pôs um fim definitivo na EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E a EIRELI surgiu em 2011, foi introduzida no Código Civil em 2011. Desde lá, por muito tempo, os empresários usaram a EIRELI para constituir aquele negócio em que tinha apenas um sócio, mas já em 2021 as EIRELIs foram transformadas automaticamente em sociedades limitadas unipessoais por meio da Lei 14.195 e agora, este ano, para colocar um fim na dúvida que havia se era possível ainda constituir ou não uma EIRELI, essa lei recente
extinguiu por vez todas as regras que no Código Civil tratavam da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, portanto, a partir de 27 de junho de 2022, não é mais possível você constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, também conhecida como EIRELI. Hoje, no lugar da EIRELI, o empresário pode se utilizar da sociedade limitada unipessoal, uma vez que a Lei da Liberdade Econômica alterou o Código Civil para permitir que a sociedade limitada seja constituída por apenas um sócio. Então, desde a Lei de Liberdade Econômica, esse tipo societário, sociedade limitada, ela pode ser constituída por apenas um sócio e, consequentemente, isso substituiu a EIRELI no nosso ordenamento. Então era isso, o tema de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão junto ao Supremo Tribunal Federal por conta de omissão do Congresso Nacional em regulamentar um dispositivo constitucional que assegura a proteção do trabalhador urbano e rural em face da automação. Veja que nós estamos falando de uma lei ordinária que tem que disciplinar como será protegido o trabalhador em face de automação ou mesmo de uma evolução tecnológica das empresas. Portanto, o SIMP vai acompanhar, passo a passo, cada projeto de lei. Muitos já foram apresentados, encaminhados, mas nenhum prosperou. E vamos continuar, então, acompanhando, seja os projetos, propostas de emenda, mesmo levando propostas de emenda ao Congresso Nacional, de maneira a assegurar a proteção ao trabalhador, mas também segurança jurídica e proteção para as empresas, uma vez que é muito importante que se tenha esse avanço tecnológico, que se possa acompanhar o avanço tecnológico, não prejudicar, portanto, a competitividade das empresas, mas também sem prejudicar a segurança do trabalhador. É nesse sentido que o SIMP vai trabalhar, de maneira a assegurarmos proteção ao trabalhador, proteção às empresas, segurança jurídica, atividade formal. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Rafael Tedesco, especialista em segurança de rede. É um prazer tê-lo conosco. Olá, prazer estar aqui. Nos situe, assim, por favor, quantos ataques de contas bancárias e movimentos existem hoje no mundo? Quantos ataques de uma forma genérica? Olha, é difícil dizer, mas estima-se que entre 1 milhão e 800 e 2 milhões por ano, sob o ponto de vista corporativo. As empresas sofrem esse número de ataques no ano. Só corporativo? Só corporativo. Isto sem contar celular, dispositivos desvios, pessoais, etc. isso aí. Existe, então vamos dizer, 2 milhões no mundo. Quantas no Brasil? 40% desses ataques hoje são sofridos pelo Brasil. O Brasil está no top 10 dos ataques voltados à cibersegurança. 800 mil aproximadamente por ano. Exatamente. O que significa que o Brasil é um dos privilegiados
no ataque local? É do Brasil para o Brasil ou do exterior para o Brasil? Do exterior para o Brasil ainda é a maior parte deles, mas originados no Brasil com destino no próprio Brasil, no próprio país, né, 40%. Então, 40% dos ataques somos no especialistas também no roubo interno. Agora, desses ataques, hoje existe seguro para cobrir esse tipo de ataque, etc., para se proteger. Das consultas feitas à seguradora, dos poucos que fazem, qual tem sido o resultado? Essa é uma área relativamente nova, mais ou menos uns 2 anos e meio foi criado seguro voltado à cibersegurança, basicamente, mas o que a gente chama de ciberseguro hoje, de cada 10 propostas solicitadas pelos clientes, apenas 4 são aprovadas e as outras 6 são rejeitadas pelas próprias seguradoras. O que significa que dos poucos que pedem, comparativamente ao usuário de sistemas digitais, Exatamente. Dos poucos que pedem, 40% são aprovados. Exatamente. E 60% sequer recebem uma cotação, porque a seguradora entende que não tem mecanismo interno de se autoproteger. Exato. A seguradora ela entende que o cliente, no geral, não tem ali uma maturidade de cibersegurança suficiente para que ela compre o risco da organização como um todo. Bom, então agora vamos começar. Como é que as empresas podem ou devem se proteger? Porque se nós temos ataque do mundo inteiro entrando, significa que não estamos protegidos. Tem metodologias para entrar e tomar dinheiro, bloquear contas, bloquear sistemas, etc. Essa afirmativa é real ou é falsa? Não, essa afirmativa é real. É muito difícil dizer que alguma empresa está 100% consolidada sob o ponto de vista de cibersegurança e que ela não sofre risco nenhum. Quando a gente fala de cibersegurança no geral, são 3 aspectos hoje, né, que merecem aí o investimento das empresas ou menos uma avaliação mais detalhada. Pessoas, processos e tecnologia. E veja bem, tecnologia é o terceiro ponto hoje, porque não adianta nada você ter os melhores antivírus instalados na sua empresa, você não ter os melhores sistemas de segurança da informação para mitigar esse tipo de risco, para mitigar esse tipo de ataque, se você não tem processos que respondam a essas ferramentas, né? Se você não tem, tirando o exemplo do antivírus, por exemplo, vacinas atualizadas dentro desses antivírus, e se você não tem também uma conexão com as pessoas, você não tem ali uma cultura organizacional de não clicar em qualquer link, um treinamento específico para as pessoas entenderem quais são os links que são maliciosos, quais não são, como identificar esse tipo de link, como não deixar o seu dispositivo pessoal disponível como uma porta de entrada, não só para o ataque pessoal, mas também para o ataque corporativo. Agora, trazendo todo esse conhecimento acumulado para o dia a dia. Legal. Como é que quem está com a gente agora pode e se deve proteger da forma mais vulgar, que é o phishing, é isso? É o phishing. Hoje, o que significa e como é que se dá? A grande porta de entrada do phishing hoje, que é basicamente aquele e-mail, aquele SMS, aquela mensagem no WhatsApp que vem com um link malicioso e que eventualmente você até desconfia, mas ele é tão parecido com o e-mail do banco, é tão parecido com o e-mail daquela empresa que você comprou, ou eventualmente comprou alguma coisa, ou eventualmente até de algum amigo seu, você confia tanto naquilo que você acaba clicando. A grande dica é sempre desconfie, não clique ali em mensagens que você recebe do banco, a não ser que seja alguma coisa direcionada do próprio aplicativo do banco para você, e principalmente, não seja uma porta de entrada para a sua corporação. Né? Então, se você tem no seu celular ali acesso a e-mails, acesso a aplicações da sua corporação, você tente ser o mais respaldado possível nesse sentido. Você tem de ser ali o mais desconfiado possível nesse sentido. Na prática, seria muito interessante se as pessoas conseguissem deixar aplicativos do banco, conseguissem deixar chaves de token de criptomoeda e tudo mais em algum celular que fique na casa delas próprias e que elas usem o outro celular para fazer esse tipo de transação, o outro celular, outro aparelho para poder fazer acesso a essas aplicações da corporação. Tá? Então, basicamente, separando essas vidas, a pessoal e a corporativa,
para que elas possam não só se respaldar, mas também respaldar a corporação que elas trabalham. Na prática, o que você está colocando é que não tenha no seu celular ou no mesmo computador todo o seu sistema financeiro e empresarial ou pessoal. É isso aí. Você separe um pouco da tua vida pessoal, do seu sistema financeiro, da sua parte corporativa. Esse é o ideal. Bom, só que as pessoas hoje vivem no mundo conectado. Verdade. E precisam fazer negócios o dia inteiro. Qual a sugestão de como que você deve agir num caso imperioso que você precisa fazer negócios ou pagamentos, ou seja lá o que for, durante o dia? Se está separado em lugares diferentes. A maneira mais simples que a gente enxerga hoje, e uma das mais efetivas, inclusive, é que você não tenha todos os aplicativos, todas as contas dentro de um único aparelho. Você realmente separe e você deixe para aquele aparelho do seu dia a dia o acesso a uma conta que você tem pouco dinheiro ou um valor de pouca relevância, que eventualmente algum bandido, algum atacante, algum ladrão ali tem acesso, mas que não vai trazer um valor muito oneroso para você, tá? E principalmente, né, que não eventualmente cause maiores transtornos com investimento, cause maior transtorno com transferências bancárias altas e que você precise depois falar com todas as instituições financeiras para reaver esse dinheiro. Bom, como é que as empresas conseguem se proteger desses ataques? Porque o phishing é uma delas. Exatamente. Existem várias outras metodologias de ataque. Qual que você priorizaria ou qual que você colocaria mais atenção para que as pessoas pudessem se defender ou dificultar o acesso? Porque coibir não vão nunca, é isso? Não vão nunca, mas a receita é parecida com a prevenção com vacinas, por exemplo, tá? Que é catequizar as pessoas que elas precisam ter uma visão de cibersegurança, independentemente de qual empresa elas trabalham, do tamanho da empresa, ou se elas estão olhando, né, para o âmbito pessoal ou corporativo. A ideia é treiná-las sob o ponto de vista de riscos, quais são os riscos que atualmente existem mais, quais são os casos que mais acontecem, para que elas não passem por situações parecidas também, tá? É a criação de uma cultura de cibersegurança. Ela demora um pouco, mas ela é uma das mais efetivas. É a prevenção realmente e criação de uma cultura de pessoas. Depois disso, processos, como eu comentei. Bom, só que nós estamos com um público-alvo, né, na base da pirâmide. Legal. Que não tem departamentos de informática, não tem especialistas, etc. E não tem recursos financeiros para contratar consultores. Como é que ela se protege? Como é que ela se treina? O que ela pode acessar? Como é que ela entra nesse processo? Quando ela cresce, tem um departamento, tem pessoa. Mas enquanto isso não ocorre, como é que ela se defende? A visão que o empresário precisa ter nesse sentido é que sempre colocar os dados e informações dos clientes em primeiro lugar, independentemente da concepção do produto ou da solução que ele está ofertando. Se ele fizer isso, ele vai ver que existem possibilidades na própria internet de ferramentas gratuitas para apoiá-lo nesse sentido. Por exemplo, ferramentas que emulam a criação de phishing dentro da companhia, para ele ver a porcentagem de pessoas dentro da companhia dele que cairia num eventual phishing, né, numa ameaça desse tipo. Outra questão seria, por exemplo, catequizá-las com treinamento, videoaulas, treinamentos. Essa catequização é possível ser feita através de ferramentas de graça também. Até mesmo distribuição de política de segurança por meio dos aplicativos ali, de comunicação com os funcionários, é possível ser feito de forma gratuita também. Outra coisa são ali as ferramentas de antivírus, anti-malware, anti-ransomware, que é possível também instalar nas máquinas. Existem ótimas opções gratuitas na internet também. Obviamente, elas carecem um pouco de algumas funcionalidades, relatórios e tudo mais, mas elas vão te dar, eventualmente, o mesmo nível de proteção que grandes corporações têm hoje. No celular, Legal. qual a proteção que você sugeriria, além de se ter 2 celulares ou 2 sistemas separados? Você tem possibilidade de ter fatores de autenticação múltipla,
tá? Você tem também possibilidades de instalar aplicativos de gestão de senha. A gente chama isso de cofre de senha. Isso é muito interessante. Este cofre de senha tem acesso às suas mídias sociais, aos seus aplicativos de banco, por exemplo, e você tem um acesso central único a ele. Pode ter acesso à biometria, pode ter acesso por Face ID e pode ter acesso também por meio da voz. Então, você autentica nesse gestor de senhas, esse cofre de senhas, e ele autentica nos outros aplicativos para você. Eventualmente, você nem sabe a sua senha a esses aplicativos, porque ela foi criada por esse gestor de senhas. O que é legal é que, perder o celular, esse gestor de senhas você consegue recuperar com outro celular, por exemplo. E se essa pessoa, um atacante eventualmente, ou alguém que encontrou o seu celular, ela não vai ter acesso ao gestor, consequentemente ela não tem acesso a esses outros aplicativos. Ou seja, são formas de segurança que a tecnologia oferece. Exatamente. Qual o grande conselho que você daria para quem está nos assistindo nesse momento, para quem está participando conosco? Não adianta. Cibersegurança é uma questão de cultura, é uma questão de você aprender a se precaver a todo momento e ouvir bastante as pessoas, que não só as pessoas que passaram por isso, mas os especialistas de segurança que dão essas dicas. Porque por mais que a gente ouça, o dia a dia a gente precisa que seja rápido, a gente precisa ter acesso às coisas de maneira mais simplificada. Então a gente acaba não dando atenção para esses pormenores, por exemplo, a criação do fator múltiplo de autenticação, a criação a instalação de um aplicativo de senha ou algo do tipo, né? Mas isso é importante, porque no momento que você está desesperado, que você perdeu alguma coisa, perdeu um valor estimado ali, você sente falta disso. Ou seja, nunca faça nada sem ler a exaustão e se tiver dúvida, não faça, é isso? Exatamente. Rafael Tedesco, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento transmitido a todos, desejando que possa auxiliá-los e evitar que o mal prevaleça sobre o bem que tão suado para tantas pessoas. Uhum. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria.